Quero convidar os irmãos a abrir as escrituras comigo ali em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso de número 6. Hoje vamos ao nosso terceiro encontro nessa carta e ainda não saímos do capítulo 1. E acredito que vai ainda mais uns 2 dias, uns 2 domingos neste capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, do verso de número 6 até o verso de número 12. Quem achou diz amém. Diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo teriam de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Prepare o nosso coração, ela é o pão que necessitamos para a nossa semana. A Tua palavra, Senhor, é o verdadeiro alimento que nos sustentará. É a Tua palavra, Senhor, que nos anima, que nos sustenta, que nos consola. Por isso, prepare o nosso coração, sujeitamos a nossa mente, sujeitamos, Pai, o nosso coração aos pés da cruz. Calamos a nossa alma diante da Tua verdade. Nos submetemos à autoridade da Tua palavra sobre nós neste momento. Que o Senhor possa fazer nascer a fé por meio da Tua palavra naqueles a qual ainda não confessam Jesus Cristo. E também pela mesma palavra, pelo mesmo poder, pelo mesmo Espírito, o Senhor possa estar consolando e animando aqueles que já estão na sua jornada de fé. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tem um destinatário nessa carta que nós devemos estar atentos. É os irmãos da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia, como nos conta ali no capítulo de número 1. Hoje, esse lugar, essa região, é onde nós conhecemos pela Turquia, é onde é a localização da Turquia, era essa região naquela época. A condição dessas pessoas, tanto os judeus como os gentios naquela região, era de perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, alguns sendo discriminados e outros até certo ponto sendo tratados com desdém pela comunidade, pela sua confissão de fé. Nós vamos ver que no capítulo 4, do verso 3 e 4, na mesma carta de Pedro, diz assim: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devastidão. Então aqui está dizendo que eles participavam das coisas que os gentios faziam. Agora eles abandonaram isso. E eles então estranham eles não participarem dessas orgias, dessas bebedeiras, e são tratados com desdém pela comunidade por não praticar mais essas coisas que os gentios praticavam. Alguns deles estavam até mesmo sofrendo maltratos físicos.
Outros também, Pedro nos sugere que eles estejam em algum tempo sendo amedrontados e angustiados devido às perseguições. Nós vamos ver também na mesma carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 14, dizendo: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então Pedro está sugerindo aqui que há alguns no meio deles que poderiam estar ou viriam a passar por momentos de medo e momentos de angústias. Então Pedro está olhando para esse público, para esses irmãos. Então esses são os ouvintes do autor, pessoas passando por provações por causa da sua fé em Jesus Cristo. E Pedro está em uma missão. Ele está na missão de confortar, de consolar e de encorajar aqueles irmãos. E é isso que nós oramos também, que venha acontecer conosco nessa manhã, por meio da palavra de Deus. E a apresentação que Pedro dá a esses irmãos, nos primeiros versos que o pastor Luiz pregou na semana passada, é expondo o evangelho da salvação. Nos primeiros versos, Pedro não apenas está apresentando uma história bonita, para que eles leiam e se sintam animados, mas ele está dizendo que aquele evangelho é uma realidade que eles podem provar e viver, mesmo em meio às provações. O autor está dizendo que eles podem provar no presente, com toda certeza, por meio do evangelho da salvação, uma alegria futura que está reservada nos céus em sua plenitude. Foi por causa deste evangelho, irmãos, que aqueles irmãos estavam passando por provações. Foi por crer no evangelho de Jesus Cristo que aqueles irmãos foram levados a sofrer o que estavam sofrendo. E Pedro apresenta que é o mesmo evangelho que os chamou, que neste momento trará refúgio, alegria e força em meio às provações. Pedro não apresenta um conceito humano. Em meio às provações, Pedro não apresenta um sofisma humano, uma anestesia para passar por aquela provação. Pedro continua apresentando o mesmo evangelho que havia salvado eles e chamado aquelas perseguições. Agora é o evangelho que os sustenta em meio às provações. Nós vimos que na carta de Tiago, por meio do evangelho, Tiago está em missão, na missão de Deus, de transformar homens fragmentados em homens inteiros. E agora nós vemos na carta de Pedro que Deus está em missão e através de Pedro está na missão de consolar, confortar e encorajar o seu povo em meio às provações. Deus está cumprindo a sua missão através da missão que ele mesmo deu a Pedro. O que Pedro está fazendo, irmãos, consolando esse povo, consolando e encorajando o rebanho de Cristo, é fruto do cumprimento da tarefa que o próprio Cristo deu a ele. Nós vamos ver em João capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, fala que quando Jesus questiona Pedro acerca do seu amor 3 vezes, a fim de lidar com seu pecado que Pedro havia o negado 3 vezes, Jesus encerra cada pergunta a Pedro e cada resposta de Pedro com a seguinte frase: apacenta os meus cordeiros. Depois, apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. E depois, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, Jesus, após as perguntas sobre o quanto Pedro amava, e após as respostas de Pedro, Jesus traz essa missão a Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Depois da morte de Jesus, Pedro até tentou voltar ao seu projeto pessoal de se tornar um grande pescador. Mas Deus tinha um compromisso com a sua palavra. E Deus então busca Pedro do seu projeto pessoal para uma missão muito mais valiosa, que era apacentar o rebanho de Cristo. Pedro então tem essa missão.
Ele não pode usar de artimanhas. Ele não pode usar de sofismas humanos. Primeiro, porque ele está no meio. Ele apacenta as ovelhas que não é dele, que é de Cristo. E tem uma ordem sobre ele, que é do próprio Senhor. Então, o único caminho que pode ser, que se tem, irmãos, para se usar neste momento, que Pedro usa para apacentar as ovelhas de Cristo, é a verdade do Evangelho. Muitas das vezes, em meio às provações, nós somos tentados a correr para um otimismo humanista. Um otimismo acerca da nossa habilidade humana para tentar se adaptar em meio aos desafios da vida, de forma que a pessoa, com o passar do tempo, ela se torna mais resiliente para enfrentar as novas lutas. E nós somos frequentemente, irmãos, impactados com as formas humanistas de lidarmos com o sofrimento. Gostamos sempre daquelas histórias onde exaltam a autossuficiência e a autonomia do homem. Gostamos daquelas pessoas que deram a volta por cima, que encontraram o seu talento, que encontraram as suas características boas e deram a volta por cima, encontraram suficiência em si mesmo, e agora elas são duras quanto às coisas que acontecem na sua vida. Elas se tornaram pessoas resilientes e pessoas fortes. E nós vamos ver que o humanismo, irmãos, ele fala sobre esse fortalecimento pessoal, que durante o sofrimento as pessoas devem estimular a confiança em si mesmos. Elas devem, durante o sofrimento, estimular as próprias habilidades e os próprios recursos internos para enfrentar as adversidades. Em meio ao sofrimento, elas devem colocar a sua confiança nas suas próprias habilidades, nos seus recursos internos para enfrentar as adversidades. Mas Pedro, ele corre para outro lado. Pedro, ele vai na contramão do humanismo. Pedro sabe que para aquelas provações, para aquilo que o povo iria se tornar, uma palavra motivacional e humanista não iria resolver. Não iria trazer uma esperança que iria sustentá-los até o último dia, a vinda de Cristo. Em meio ao sofrimento, então, Pedro chama os irmãos a exultar, experimentar grande alegria. Embora que por breve tempo eles sejam contristados, eles são naquele momento chamados a exultar, experimentar uma grande alegria. E o nosso texto começa com uma palavra ali, se você reparar no verso 6, diz assim, nisso. Esse nisso é o que conecta o que foi dito com aquilo que nós acabamos de ler. Essa palavra nisso é a fonte a qual Pedro traz a razão, a origem, o motivo, a verdade pelo qual eles tinham um fundamento fiel e suficiente para exultar em meio às provações. E essa palavra nisso, então, vai conectar o verso 1, 2, 3, 4 e 5. O que Pedro apresenta nesses versos é a obra da salvação. O autor prega o evangelho para aqueles irmãos. Ele mostra que essa verdade, de fato, poderia trazer sustento, proteção e exultação. Uma alegria exultante em meio às provações. Todo pastor, irmão, que não usa a palavra de Deus para apacentar o rebanho de Cristo, pode ter certeza que ele está envolvido no seu projeto pessoal e não no projeto de Cristo, não na missão de Deus. Todo pastor, irmãos, que busca palavras humanistas, anestésicos em meio às provações dos homens, e ele não usa o evangelho e a palavra de Deus, é porque esse homem está envolvido num projeto pessoal, num sonho de infância, e não num projeto de Cristo, não na missão de Deus com o seu povo e com o seu rebanho. E para consolar e encorajar o povo que estava passando por provações, Pedro apresenta verdades maravilhosas, verdades que têm como a intenção um povo em meio ao sofrimento parar e olhar a obra de Deus e dizer, incomparável.
Grandioso é o nosso Deus. Será que esse Deus que fez tudo isso, no meio dessas provações, por acaso nos abandonaria? Ou nos deixaria jogado neste mundo, nesse sofrimento? Olha, por exemplo, aquilo que Pedro apresenta como uma fonte fiel e verdadeira para que os irmãos em meio às provações possam exultar. Eleição do povo segundo a presciência de Deus, Pai. Veja, irmãos, vocês não são obra do acaso, é o que Pedro estava dizendo. Vocês estão passando por essas provações, mas vocês não são obras nem de vocês mesmos. Vocês são obra de Deus, segundo a sua própria presciência. Outra coisa que Pedro nos apresenta, ali no verso de número 3, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Vocês foram salvos, irmãos, e foram levados a crer no Evangelho, não por causa de vocês, mas por causa das muitas misericórdias de Jesus. Pedro está dizendo, veja, que grande misericórdia os regenerou. Que grande misericórdia os encontrou. Pedro está dizendo para um povo em perseguição, um povo passando por provações, que Deus não errou quando derramou misericórdia sobre vocês. O Senhor Jesus não se precipitou quando os chamou e enviou vocês a passar pelo que estão passando. Pelo contrário, veja, isso é fruto de grande misericórdia. Misericórdia, irmãos, é muito mais do que nós achamos que precisamos. É a ação de Deus de forma muito maior do que aquilo que nós achamos que nos é necessário. Isso é misericórdia, irmãos. A misericórdia, ela sobressai e prevalece sobre todas as nossas incapacidades, aquilo que nós reconhecemos que somos incapazes, e até mesmo sobre aquilo que nós nem sabemos que somos incapazes. Ela opera, irmãos, não no tempo em que agora nós clamamos pelo Senhor, para que o Senhor nos guarde e tenha misericórdia. Mas essa misericórdia, ela operou num tempo quando nós não queríamos o Senhor. Foi por meio dela, irmãos, que nós viemos a nascer. Foi por meio dessa misericórdia que nós fomos regenerados. O que Pedro estava dizendo, irmãos, ninguém nasce de sua própria vontade. Ninguém nasce, irmão, naturalmente e nem espiritualmente da sua própria vontade. Nós nascemos da misericórdia de Deus. Pedro está dizendo para os irmãos, vocês não podem limitar, nem mesmo o clamor por misericórdia a Deus, a grandeza da misericórdia que Deus tem para derramar sobre vocês. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na quantidade que eu posso falar ou que eu posso clamar. Nós limitamos a misericórdia de Deus na quantidade de palavras, no jeito que eu posso orar, nas horas que eu posso orar. E nós colocamos, eu vou orar 1 hora, eu recebo essa porção de misericórdia. Eu falo que eu preciso disso, então Deus age nessa necessidade somente. Irmãos, a misericórdia de Deus sobre aquele povo ia muito além do que o povo tinha noção que eles precisavam. Isso é misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus não é nivelada pelo homem, mas é por si mesma derramada. E Pedro está encorajando esse povo, confortando e consolando, chamando eles a exultar, experimentar de grande alegria em meio às provações, os lembrando que eles não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da misericórdia de Deus. E eles foram regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Veja, irmãos, essa ação no presente, reservada, e vocês no presente são guardados pelo poder de Deus.
E nós lembramos que Pedro teve uma experiência com isso. Lá em Lucas 22, 31, 34, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar a mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Veja, irmãos, Pedro provou o que é no momento de adversidade, lançar a sua fé no seu próprio compromisso que ele tem por Deus. Mas a verdade, irmãos, é que Pedro fracassou. E a verdade, o que prevaleceu aqui foi que Cristo orou por ele. E é aqui, irmãos, que Pedro está querendo comunicar. Estão guardados pelo poder de Deus. Cristo está intercedendo por vocês. Vocês são fortalecidos, vocês irão permanecer, não porque vocês lançam sua confiança no seu compromisso. Não é porque você se lembra durante a sua trajetória que aquele dia, quando o pastor fez um apelo, você levantou a mão e foi na frente, e no momento de adversidade você ora e diz: eu lembrei. Eu levantei a mão e fui na frente. E disse sim. Pedro não está dizendo, irmãos, não é no seu compromisso. Eu lancei a fé no meu compromisso. Eu disse: estou pronto para ir, Senhor. Tanto para a prisão quanto para a morte. E eu fracassei. Eu devia ter perdido a minha fé. A minha fé tinha que ter sido esvaída naquele momento. E ela só permaneceu porque Jesus guardou a fé. Então, quando Pedro está dizendo para aqueles irmãos, encorajando, vocês estão guardados pelo poder de Deus. É Deus que os guarda. É Deus que protege e segura a fé de vocês nesse momento. Então, permaneçam. Fiquem firmes, irmãos. Então Pedro apresentou, no verso 3, a misericórdia e a regeneração para uma viva esperança, o passado. No verso 4, uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus. E o início do 5, está guardados pelo poder, o presente deles, eles possuem uma herança que está guardada nos céus, que não murcha, que não é destruída, e nesse presente eles estão guardados por Deus. E no futuro, eles devem ansiar pela revelação do último tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa apresentação que Pedro dá para encorajar os irmãos em meio às tribulações. Eles devem olhar para o que Deus fez na cruz, para a herança que eles possuem, que não pode ser destruída. Eles devem olhar que eles estão guardados por Deus no presente e podem provar no presente dos benefícios eternos conquistados por Cristo na cruz, uma alegria exultante no presente, e ao mesmo tempo eles devem anelar, devem estar ansiosos pela revelação plena da salvação que está por vir. Você precisa de maior consolo que esse, irmão? Nós não precisamos. Nós temos tudo que realmente necessitamos no Evangelho para qualquer circunstância da nossa vida. Nisso exultai. Nesse plano, nessa obra, nessa ansiedade, nessa esperança. Nisso exultai. Vocês podem. O Evangelho os dá condição de, em meio às provações, experimentarem hoje, no presente, uma alegria eterna. Provações e sofrimento, irmãos. Num sentido real, o sofrimento e as aflições deles eram injustos. Eles eram vítimas de perseguições. Mas nós precisamos enxergar essas provações além da dimensão humana. A dimensão humana, irmão, nós olhamos é a causa imediata, aquilo que nós olhamos de forma imediata para o sofrimento. Mas nós devemos olhar também para essa causa de forma mais alta, a longo prazo e última.
E nós veremos então que essas aflições, elas são impostas aos cristãos pelo próprio Deus. Deus usa, irmão, dessas aflições, mesmo que injustas, mesmo que iníquas, causadas muitas vezes pela hostilidade humana, para o bem-estar último dos seus filhos. Esse é um atributo, irmão, que pertence somente ao Senhor. Esse é um mistério, irmão, que pertence somente a Deus, de usar aflições causadas por homens iníquos, homens hostis, para o bem-estar último dos seus próprios filhos. E muitas das vezes, irmãos, quando nós vamos consolar as pessoas em meio das provações, nós sempre falamos a elas, irmão, isso é Satanás, repreende agora. Isso não é de Deus. E certamente, irmão, muitas vezes com as intenções de consolar aquela pessoa e também tentar isentar Deus daquele ocorrido triste, de tentar fazer com que aquela pessoa, em meio àquela situação, ela não venha a culpar Deus. Então nós tiramos Deus do sofrimento do cristão e colocamos Satanás. Mas a verdade, irmãos, é que se Deus não tiver nada a ver com nossos sofrimentos e aflições, nós somos pessoas que precisam viver só lamentando. Porque a verdade é que o consolo que nós recebemos da palavra de Deus é que Deus está tão envolvido com o sofrimento do homem, com o sofrimento do seu povo, ao ponto até mesmo de ordená-los. Deus está tão envolvido com o sofrimento do seu povo, ao ponto de ordenar o sofrimento para que encontre um propósito sempre bom e sempre justo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus está totalmente envolvido com o sofrimento do homem. Porém, as provações dessa vida, irmãos, são por um breve tempo. Não cabe a nós as datas. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano. Como a Bíblia fala, se necessário, pode ser para alguns, pode ser para outros. Não sabemos as datas ou para quem que será. Mas aquilo que Pedro está se referindo quando ele diz por um breve tempo, é porque diante dos seus olhos está a eternidade. E diante da eternidade, como uma realidade encarnada pela fé e não apenas como um conceito humanista, todas as provações dessa vida, uma hora, um dia, um mês, um ano, em comparação com esses deleites eternos, tudo se torna um breve tempo. Para Pedro, qualquer aflição momentânea não se compara à glória que está de vir. Tanto para Pedro como para Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qualquer sofrimento de um dia, um mês, um ano, uma vida, quando nós temos diante de nós esse plano, essa esperança eterna, e podemos provar no presente esse gozo eterno, tudo se torna um breve tempo diante da eternidade. E há uma intenção de Deus com as provações. Deus não está brincando com o sofrimento do seu povo. Deus não bota o povo para sofrer e diz assim, vamos botar eles para sofrer, eu vou ficar assistindo só para ver no que vai dar. Vamos lá, deixa o povo sofrendo, vamos deixar eles passar por algumas coisas, perseguições, só para que eu fique olhando aqui no céu e me divirta com o que está acontecendo. Não, irmãos, não é um cenário de filme, não é um cenário, né, que os homens montam uma história de um homem mau ou de um homem bom, que Deus está acima da bondade e da maldade, Ele criou luz, Ele criou as trevas, tudo que veio existir veio por meio dEle. Então Deus ordena, irmãos, e permite povos passar pelas provações e sofrimentos para purificar a fé. Deus tem uma missão com isso. E Deus está muito envolvido
com o sofrimento do povo. E Pedro então usa uma analogia muito usada no Antigo Testamento, que é ser apurado pelo fogo. Por exemplo, Isaías 48, verso 9 e 10 diz assim: Eis que refinei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Veja, aflição, prova, refinamento, purificação com fogo, fornalha. Pedro pega essa analogia do Antigo Testamento e aplica neste exemplo de me fugiu a palavra aqui, de provação neste momento. Então Pedro diz ali no verso 7, acompanha comigo. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para saber, irmãos, se aquele ouro é um ouro autêntico, ele precisa ser derretido no fogo. Porém, quando o ouro é de verdade, isso não afeta em nada o ouro. Mas todas as impurezas que tem naquele ouro, elas são expulsas no meio por causa daquele processo de ser lançado no fogo e purificação. Então, no meio desse fogo, quando o ouro é lançado no fogo, só permanece aquilo que é autêntico, aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que verdadeiramente é puro. Então, pelo fato da nossa fé, irmão, muitas vezes e frequentemente ela está tentando se misturar com as diversas impurezas deste mundo, Deus realiza esse processo de derretimento para que permaneça em nós, para que no grande dia do Senhor, o que resplandeça é a fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim como a depuração do ouro, também o sofrimento deve ser visto positivamente como um teste e purificação da fé. E quando nós vemos e precisamos ver dessa forma as provações, porque isso é fundamental e decisivo na nossa relação com Deus durante o tempo de provação e aflição. Então, irmãos, nós devemos, para que o que é autêntico da nossa fé seja constatado, como Pedro diz, como muito mais precioso do que o próprio ouro. É durante a provação, muitas vezes, que nós entendemos e reconhecemos que a fé que temos é muito mais valiosa do que o ouro. Que a fé a qual nós recebemos de Deus para crer na obra da salvação e para provar da alegria eterna, ela é muito mais valiosa do que o próprio ouro, do que a própria riqueza deste mundo. E por que, irmãos, que essa fé é preciosa? Para apenas nos dar paz no coração? Para apenas nos ajudar a viver nessa terra? Mas Pedro mostra que o aspecto mais grandioso dessa fé, o autor nos mostra que o aspecto mais grandioso da fé é a honra a Deus para louvor e glória de Jesus Cristo. Esse é o objetivo final da purificação da nossa fé. Não é apenas para andarmos em paz nessa terra. Não é apenas para vivermos bem. Mas o objetivo final que Pedro está trazendo da purificação da fé é louvor, glória e honra na vinda de Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal de Deus estar purificando a nossa fé. Mas como que essa fé, então, irmãos, se apresenta no presente enquanto ela não culmina na glória eterna? Como que ela se revela no presente, essa fé? Enquanto ela não se culmina no momento da revelação da vinda de Jesus Cristo. Olha o verso 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele,
exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Essa fé no presente, irmãos, ela nos conduz a amar a Cristo sem vê-lo. É dessa forma que ela opera no presente. Com alegria que nem mesmo as palavras conseguem expressar. Essa fé se manifesta no presente, irmãos, com o crescimento do amor a Cristo. Mesmo não o vendo, nós o amamos ainda mais. Mesmo não chegando esse dia ainda, nós estamos crescendo numa alegria indizível. Essa é a forma que a fé expressa nesse presente de forma genuína. Jonathan Edwards diz que o crescimento do amor por Cristo, em meio às provações e a alegria na esperança futura, é o caminho presente para alcançar o objetivo final, a salvação da vossa alma. E é neste ponto, irmãos, que o cristianismo ele difere tanto das outras religiões. As outras religiões, irmãos, vão nos dizer também que o sofrimento é um purificador da alma. Elas vão nos dizer, irmãos, que no sofrimento você ganha resiliência, você se torna uma pessoa mais dura para enfrentar a vida. E na verdade, irmãos, as outras religiões elas ministram que o sofrimento nada mais serviu para encher ainda mais aquela pessoa de si mesma, para inflamar ainda mais o seu orgulho. Eu odiava aquela pessoa, e eu passei por tantas coisas, e agora eu sou duro ainda mais com ela. Ela não me humilha mais, agora é eu que humilho ela, porque eu me tornei uma pessoa resiliente em meu sofrimento. O sofrimento, irmãos, em outras religiões, eles vão ministrar isso. Você vai passar pelo sofrimento para ser ainda mais cheio de si mesmo, para nas próximas provações você buscar ainda mais as suas características, buscar ainda mais como você é bom, buscar ainda mais como você tem talento. Inflama ainda mais o seu orgulho. Porém, o cristianismo não, irmãos. A purificação da fé, os sofrimentos enviados pelo próprio Deus, não nos faz crescer na confiança em nós mesmos, mas vai fazer nós crescermos na confiança em Cristo. Por meio dos sofrimentos, irmãos, nós vamos ver que pela fé, nós provamos hoje uma alegria indizível. Nós crescemos numa alegria e num amor a Cristo e não a nós mesmos. Na dependência de Cristo e não de nós mesmos. No reconhecimento de que é Cristo que segura a nossa fé e não é o nosso compromisso com Ele que nos sustenta nessa jornada. Essa é a diferença, irmãos, do cristianismo para outras religiões. O sofrimento vai acabar com o nosso ego. O sofrimento vai nos colocar no pó. O sofrimento, irmãos, vai fazer igual fez com Pedro. Eu vou contigo para a cruz. Você não vai, não. Eu vou sim. Você não consegue. Sim, eu não consegui. Vou voltar ao meu projeto. Não, não. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu te busco. Apacenta as minhas ovelhas. É o Senhor que nos sustenta, irmãos. Nós não podemos, irmãos, planejar grandes obras para Deus sem que Deus seja grande diante dos nossos olhos. Nós não podemos ficar pensando dia e noite como devemos, durante o sofrimento, nós achamos, não estou fazendo nada para Deus, preciso planejar uma coisa grande. Diante das provações, nós, meu Deus, eu preciso... Não, é porque eu estou fazendo coisas pequenas, eu preciso planejar uma grande obra. Eu vou montar uma tenda no meio da praia e vou chamar uma banda bem top para evangelizar. E Deus vai olhar disso e vai dizer assim, ó, saia da aprovação. Aprovado. Não, irmãos. Diante das provações, Pedro diz, irmãos,
Não olhe para o que vocês fazem. Não olhe pelo que vocês podem fazer para Deus. Não olhem quanto tempo de fé vocês têm. Não pense, aquele dia eu levantei a mão. Olha a Cristo. Deixe a obra de Deus ser grande diante dos seus olhos. Olha o que Pedro está usando para consolar esse povo. Vocês vieram da presciência de Deus, eleito antes da fundação do mundo. Vocês foram encontrados pela misericórdia de Deus, quando vocês não queriam nada com nada. Ele os regenerou e não jogou vocês no mundo para uma viva esperança que não pode ser destruída. E que nesse presente está guardada nos céus, que não pode ser roubada. Enquanto vocês estão passando pelas aflições, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. É dessa forma, irmãos, que somos consolados e que consolamos. É o Evangelho que nos chamou das trevas para a luz. É o mesmo que nos sustenta. Nós não precisamos de uma revelação nova. Nós não precisamos procurar em outro lugar. Nós não precisamos orar para que Deus nos revele. Meu Deus, daqui 3 anos o Senhor me revela que obra eu vou fazer magnífica, para que eu seja consolado neste momento. Porque eu sabendo o que eu tenho que fazer e para onde eu vou, então minha alma se sente em paz. Não, irmãos, a verdade é que não é isso que nos consola. É o que Deus fez. É o que Ele está fazendo e é o que Ele fará. É isso que nos consola e que nos sustenta. Mesmo que pareça, irmãos, que durante esse processo de purificação, nós estamos sozinhos. Parece que Deus muitas vezes não nos ouve. Mas a verdade é que Cristo nos guarda. Ele está intercedendo nos céus, à direita de Deus Pai, pelo seu povo. O que Cristo está fazendo agora no céu? Pescando? Deitado numa rede que é ligada por 2 coqueiros e os anjos estão lá assim com as folhas. E Jesus, terminei a minha missão na terra. Estou agora relaxando, só por vocês. Né? Eu ia fazer outra piada, mas deixa fora. Melhor terminar nessa. Então Jesus está intercedendo pelo seu povo. Jesus está segurando o seu povo durante essa trajetória na terra, a sua igreja. É isso que Cristo está fazendo. As nossas orações, irmãos, elas não começam naquilo que nós podemos falar. Ela começa, por exemplo, em João 17. Quando Cristo intercede pelo seu povo. Quando Cristo ora ao Pai e diz, livra-os do mal. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Pai, os livra do mal. É isso que sustenta nossas orações antes de tudo. Nós só podemos orar, seja feita a tua vontade, do Pai Nosso, porque Cristo, no Getsêmani, disse, seja feita a tua vontade. Por isso nós podemos orar, seja feita a tua vontade, no Pai Nosso. Então nós devemos olhar a obra do Evangelho. Para concluirmos, irmãos, Edmund Clowney diz, cristãos vivem em um futuro que já é presente, mas não simplesmente em imaginação ou expectativa, mas em realização. A realidade da presença de Cristo no Espírito. Somos chamados a crer, irmão, essa manhã. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Você que ainda não confessou Jesus Cristo. E você deseja provar dessa alegria indescritível, da salvação da sua alma. Mesmo você não o vendo agora. Mas crendo nele, você pode provar da alegria da salvação. Da alegria do Evangelho. E para aqueles que
já creram no Evangelho, não tem uma mensagem nova para você. A mensagem é que a mesma obra do Evangelho precisa ser grande diante dos seus olhos. Porque só assim as aflições do tempo presente parecerão pequenas e momentâneas.